paraíso dos deuses demoníacos. Capítulo 801. Heróis do País da Areia. O País da Areia era um país que se erguia dos confins do deserto situado a leste do Império. Este país era governado pela Ordem do Fogo Sagrado e, embora fosse chamado de País da Areia, era uma agregação de inúmeras tribos, etnias e pequenos países. O tamanho de todo o País da Areia era quase o dobro do Império. No entanto, como a maioria das regiões estava situada em um ambiente desértico onde era difícil sobreviver, a população, os recursos e as capacidades do País da Areia eram inferiores aos do Império. Apesar disso, os muitos grupos étnicos do deserto produziram vários milhares de anos de civilização e desenvolveram uma base poderosa que não perderia para o Império. Em particular, como o país estava situado no deserto, os costumes populares aqui eram muito rígidos e o povo tinha uma poderosa habilidade de batalha. Um grande número de pessoas vivia no limite, então suas aspirações por proezas marciais eram maiores. Neste momento, havia dezenas de milhares de praticantes de artes marciais e incontáveis membros de alto nível da Ordem do Fogo Sagrado reunidos na capital do País da Areia. Quase no momento em que Fan Xingjian e o Quinto Príncipe chegaram ao céu acima da capital, alguém detectou uma anormalidade. Então, quando Fan Xingjian feriu o Quinto Príncipe com um ferimento grave em um único ataque de espada, os incontáveis especialistas voaram para o céu. A primeira pessoa a subir no céu foi um homem musculoso coberto de cabelos loiros e com marcas em todo o rosto e peito. Este homem exalava uma sensação como a de uma tempestade de areia no deserto. Antes de chegar perto, ele já emitia uma sensação aguda e quente. Alguém imediatamente gritou de surpresa: "Esse é o Rei da Areia em erupção da tribo da Areia Dourada. O Rei da Areia em erupção chegou. Aquele garoto é carne morta. Aquele garoto no céu é alguém do Império. E pensar que ele ousaria atacar sozinho nossa capital. Ele está realmente procurando a morte." A tribo da Areia Dourada era uma tribo belicosa bem conhecida no País da Areia. Matar, roubar e escravizar os outros eram coisas que eles acreditavam fazer. Muitos pequenos países e tribos tremeriam de medo diante da tribo da Areia Dourada, temendo suas proezas de batalha. A tribo da Areia Dourada eliminou as famílias de inúmeras pessoas e também apreendeu seus rebanhos, mulheres e crianças. O Rei da Areia em erupção, que era o mais forte entre os membros da tribo da Areia Dourada, também era um dos 7 grandes especialistas de nível divino no País da Areia. Seu cultivo lhe permitiu dominar o deserto, tendo aniquilado numerosos grupos étnicos e civilizações no deserto durante sua vida. Ele era uma existência que poderia até impedir que as crianças chorassem no meio da noite. Foi dito que ele tinha mais de 100.000 escravos apenas em seu reino, com mais de 5.000 escravas em seu harém, que eram todas beldades de primeira linha que várias tribos e países lhe ofereciam em homenagem. Ele era o mais temido e infame dos 7 grandes especialistas de nível divino no País da Areia. No entanto, o Rei da Areia em erupção não foi o único que apareceu. No mesmo momento em que este homem parecido com uma besta apareceu, uma bela jovem casada voou para o céu do outro lado da capital. Ela usava roupas extremamente reveladoras que cobriam apenas uma pequena área de seu peito e bumbum, deixando grandes áreas de sua pele branca como a neve expostas. Seu par de suavidade bem arredondada, sua cintura fina e suas coxas esbeltas emitiam uma sedução feminina letal. Quando a mulher apareceu, inúmeras pessoas na cidade engasgaram quase no mesmo instante. Muitos homens olharam atordoados para aquela bela figura no céu. Era como se a baba fosse escorrer de suas bocas. Principalmente porque todas as ações daquela mulher eram extremamente charmosas e capazes de virar os sentimentos de todos, arranhando o coração de todos que a viam. É o monarca da dança celestial. Ela realmente tem uma beleza excepcional. Como esperado da beleza número 1 em nosso Sandy Country. Pensar que tenho a sorte de testemunhar a grande beleza do monarca da dança celestial hoje. Mesmo que me digam para ir e morrer agora, estarei disposto a fazê-lo. No movimentado mercado situado no nordeste da capital do País da Areia, alguns homens e mulheres que vieram do Império também olharam para a situação no céu com grande espanto. Uma das senhoras disse:
Líder da equipe. Qual é o passado do monarca da dança celestial? A pessoa chamada de líder da equipe era um homem de meia idade cujo rosto revelava que ele havia passado por muitas dificuldades. Quando ele ouviu a pergunta da jovem, ele exalou e disse: o monarca da dança celestial é um dos 7 grandes especialistas de nível divino no país da areia. Ela também é a mais antiga e misteriosa de todos eles. O que? O rosto da jovem estava incrédulo enquanto ela olhava para o extremamente charmoso monarca da dança celestial no céu. Ela sentiu que seu cérebro estava sendo sobrecarregado. Este grupo de homens e mulheres eram membros do grupo de inteligência do Império que estava estacionado no deserto por muitos anos. Eles se disfarçaram de mercadores, sondando e coletando informações do país da areia. A jovem era um novo membro enviado para lá pelo Império. Ela tinha acabado de se apresentar para o trabalho, então não estava familiarizada com a situação no Sandy Country. O líder da equipe suspirou e disse: ninguém sabe que artes secretas o monarca da dança celestial possui. Sua idade é superior a 250 anos, mas ela ainda não morreu. Esta é uma idade que excedeu o que um especialista em nível divino deveria ter. Suas histórias sempre foram espalhadas por todo o deserto, e inúmeras pessoas no país da areia a veem como um deus real. Eles até construíram templos para ele e oferecem sacrifícios todos os anos. Dizendo isso, ele levantou a cabeça e olhou para Fan Xingjian no céu enquanto dizia: o monarca da dança celestial e o rei da areia em erupção. Essas duas pessoas são excepcionalmente fortes. No entanto, isso não é a coisa mais perigosa. O mais perigoso é que este lugar é a fortaleza do país da areia. Porque essa pessoa não sabe o que é bom para ela. Ainda será difícil para ele ser capaz de recuar com segurança depois disso. Esse é Fan Xingjian. A jovem partiu do Império há meio mês, atravessou o deserto e depois chegou ao país da areia. Ela claramente tinha ouvido falar sobre Fan Xingjian antes. No entanto, já fazia muito tempo. Então ela não tinha muita certeza. Fan Xingjian. Os olhos do líder da equipe brilharam. Nosso gênio número 1 das artes da espada. O gênio que derrotou consecutivamente o chefe supremo da escola de artes da espada, o Xia Mortal, o Luar Sagrado Azul e até mesmo o primeiro príncipe. Embora o líder da equipe não tenha entendido os últimos resultados da batalha de Fan Xingjian, ele ouviu histórias das grandes conquistas de batalha de Fan Xingjian ao derrotar uma série de especialistas de nível divino anteriormente, mesmo no país da areia. No entanto, ao pensar nisso, suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Porque ele invadiu aqui sozinho. Ele é muito imprudente. Mesmo que ele seja extremamente talentoso e tenha alcançado o nível divino, ele está em desvantagem numérica. Deixando de lado o fato de que o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado também está na capital, mesmo o monarca da dança celestial e o rei da areia em erupção não são fáceis de lidar. Além disso, toda a capital ainda está protegida pela formação da Ordem do Fogo Sagrado. Ao ouvir isso, os outros também olharam preocupados para Fan Xingjian. Como agentes de inteligência do Império, eles naturalmente estavam mais inclinados a apoiar Fan Xingjian, que também veio do Império. Eles não suportariam ver um gênio tão notável do Império cair aqui. Ainda assim, eles também sabiam que a avaliação do líder de sua equipe estava certa. A capital do Sandy Country estava cheia de especialistas e foi até protegida por uma formação que foi um acúmulo de experiência ao longo de vários séculos. Suas comunicações foram trocadas por meio de correntes de informação e completadas quase instantaneamente. Simultaneamente, a vontade marcial do Rei da Areia em erupção também foi enviada explosivamente como uma tempestade de areia. Continha à sua disposição extremamente arrogante. Como você, alguém do Império, se atreve a pairar no céu acima de nossa capital sozinho? Se deixarmos você voltar vivo, nosso país da areia não será capaz de enfrentar outros no futuro. Com isso, o Rei da Areia em erupção cerrou o punho e seu corpo mostrou sinais de se transformar em areia. Ajoelhe-se e torne-se meu escravo. Se você fizer isso, posso lhe dar a oportunidade de lamber a sola dos meus pés. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 802
Até o amargo fim havia muitos países e tribos no deserto que ainda mantinham um sistema escravista até agora. Para os aristocratas, o ato de fazer os escravos se ajoelharem e lamberem os pés era o maior favor que podiam fazer aos escravos. No entanto, quando o rei da areia em erupção disse isso a Fan Xingjian, foi uma forma de humilhação. Era também uma forma comum de os aristocratas do deserto se humilharem. No entanto, independentemente de ser o rei da areia em erupção, o monarca da dança celestial que estava ao lado ou os incontáveis especialistas do país da areia que estavam na cidade, nenhum deles parecia surpreso com isso. Em vez disso, eles sentiram que era uma coisa natural. Afinal, esta era a capital do Sandy Country, com o melhor ambiente de todo o deserto. Inúmeros aristocratas, líderes de tribos e membros da família real no deserto não estavam dispostos a deixar este lugar. Neste momento, havia pelo menos um terço dos especialistas do deserto na capital. Este lugar é como a joia mais valiosa do deserto. Existem inúmeros especialistas aqui. Existem pelo menos 3 especialistas de nível divino segurando aqui. Além disso, o Senhor Patriarca também está aqui. As mentes de muitas pessoas fervilhavam com pensamentos semelhantes ao olharem para Fan Xingjian, que estava no céu, como se estivessem olhando para um palhaço. Os olhos do rei da areia em erupção estavam cheios de ridículo, enquanto o olhar do monarca da dança celestial era inexpressivo enquanto ela olhava para Fan Xingjian como se estivesse olhando para uma rocha. A equipe de inteligência que veio do Império baixou os olhares cheios de pena. Fan Xingjian, você é muito precipitado. Ninguém sentiu que o homem no céu, que havia invadido a capital do Sandy Country, este lugar que era como a joia mais valiosa do deserto, sozinho, ainda tivesse alguma esperança de sobreviver. Inúmeras pessoas olharam para Fan Xingjian com orgulho, pena ou ridículo. Apenas o semblante do quinto príncipe, que havia cedido à tela de luz, mudou drasticamente. Suas mãos agarraram a tela de luz, tentando comprimir enquanto emitiam vontade e informação marcial. Idiota, deixe-me entrar rapidamente. O rei da areia em erupção e o monarca da dança celestial subiram ao céu, chegando fora da formação da capital do país da areia. Eles enfrentaram Fan Xingjian diretamente. Para o quinto príncipe, era como se estivessem fazendo fila para receber suas mortes, como um velho bebendo arsênico ou como os irmãos Calabash tentando salvar seu avô. Tudo aconteceu em um instante. Bem quando o rei da areia em erupção disse as palavras humilhantes, quando os pensamentos de todos estavam fervendo, e quando o quinto príncipe tinha acabado de dar o aviso. Fan Xingjian estendeu a mão e agarrou o rei da areia em erupção. Você parece estar dizendo isso muito feliz. Então pague o preço por isso com a próxima metade de sua vida. Quando sua palma se estendeu, houve imediatamente uma aura que parecia estar preenchendo o mundo em direção ao rei da areia em erupção. 4 fluxos de intenções de espada brilharam para lá e para cá em sua palma. As 4 intenções da espada eram vazio infiltrante, perseguição da luz, conquistador e instantânea, e elas continuaram fervendo. As 4 intenções de espada formaram a formação de espada de erradicação celestial, reunindo-se na palma da mão de Fan Xingjian e emitindo ondas profundas e misteriosas. Eles eram a profundidade por trás das forças eletromagnéticas, gravidade e interação. Era como se a mão de Fan Xingjian estivesse segurando um mundo. Diante da palma da mão de Fan Xingjian, o semblante do rei da areia em erupção tornou-se extremamente solene. Então você é um especialista em nível divino. Mas onde você acha que é este lugar? Mesmo que Alexander se atreva a matar seu caminho até aqui sozinho, ele também teria que morrer. Ondas de vontade marcial, que eram como um mar de areia, explodiram do corpo do rei da areia em erupção. Seu corpo inteiro até se transformou em areia. Isso significava que seu corpo físico e sua vontade se tornaram um completamente, transformando-se em um físico conjurado. Era característica de um especialista nível 3 divino. A vontade marcial de areia que encheu o céu se transformou em uma enorme palma. Antes de chegar perto, uma sensação seca e quente já estava jorrando. A umidade do ar desapareceu rapidamente e,
Se não fosse porque toda a capital estava protegida por uma formação, provavelmente teria sido sujeita à desertificação e transformada em deserto. Esta foi a habilidade final do Rei da Areia em erupção que o tornou famoso, o Inferno do Deserto. Quando foi usado no ambiente desértico, sua destreza foi extremamente grande. O Rei da Areia em erupção uma vez usou um ataque desta técnica para acabar com uma tribo, transformando 50.000 guerreiros do deserto em cadáveres secos. No momento seguinte, as duas enormes palmas colidiram ferozmente. No entanto, era como um diamante batendo contra o tofu. A palma da mão de Fan Xingjian fez com que a areia que preenchia o céu explodisse instantaneamente. Sob os olhares atônitos de inúmeras pessoas, a areia que enchia o céu explodiu, deixando o corpo do Rei da Areia em erupção despedaçado enquanto ele voava. Como isso é possível? Mesmo um especialista nível 4 divino não seria capaz de me derrotar assim com um único golpe. Quem diabos é você? O Rei da Areia em erupção olhou para Fan Xingjian sem acreditar, incapaz de aceitar o que acabara de acontecer. Simultaneamente, seu corpo continuou a quebrar e quebrar em uma velocidade acelerada. O golpe de palma de Fan Xingjian claramente deixou o Rei da Areia em erupção sem mais força vital. Ao ver isso, o semblante do monarca da dança celestial mudou drasticamente. Mesmo que o Rei da Areia em erupção fosse mais fraco que ela, seus níveis de força não eram tão distantes. E pensar que o Rei da Areia em erupção seria morto pelo oponente com um único golpe. Quão assustador era esse cara! Quase sem tempo para contemplar, o monarca da dança celestial recuou para a formação com um flash. Simultaneamente, depois que Fan Xingjian atacou com esta palma, o mundo passou por uma série de mudanças. 4 correntes de luz de espadas subiram ao céu: o abismo, Tianyi, Pan e espada de osso branco. As 4 espadas voaram em 4 direções diferentes, circulando ao redor de Fan Xingjian. Eles trouxeram correntes elétricas fervilhantes, ondulações espaciais e uma miríade de luz de espada, transformando-se na formação de espada de irradiação celestial e abrangendo instantaneamente a área em 100.000 metros. A formação da espada circulou acima da formação da capital, pressionando e colidindo contra ela. Houve rajadas ocasionais de brilho colorido como se milhares ou 10.000 mísseis nucleares tivessem explodido ao mesmo tempo, mas eles foram interrompidos pelas duas grandes formações. Enquanto as pessoas na cidade observavam as duas grandes formações se pressionando e colidindo uma contra a outra, seus semblantes mudaram drasticamente mais uma vez. Isso acontecia especialmente quando a formação no céu acima da capital era como uma mola, querendo se recuperar. No entanto, a formação da espada de erradicação celestial era semelhante a uma majestosa cordilheira, pressionando firmemente no ar, como o que pressionando a Viúva Negra 2, impedindo que a formação da cidade se movesse. Os cidadãos do Sandy Country que viviam na capital sempre se orgulharam desta cidade, e a formação situada no céu acima da cidade protegeu a cidade uma e outra vez. No entanto, não apenas o Rei da Areia em erupção foi morto com um único golpe, mas a formação protetora da cidade, da qual os cidadãos do País da Areia sempre tiveram tanto orgulho, também foi empurrada para trás pelo oponente sozinho. Como os cidadãos poderiam não estar em suspense? Mesmo assim, no momento seguinte, esse espanto e tremor se transformaram em ódio e fúria crescentes. Para Fan Xingjian ter matado o Rei da Areia em erupção com uma única palma bem na frente de todos os cidadãos e membros do escalão superior da capital, mas ainda querendo exercer pressão sobre a formação protetora da cidade. Isso foi uma humilhação completa para todo o País da Areia. Além disso, os membros de muitas tribos no País da Areia viviam suas vidas no limite e eram pessoas sedentas de sangue. Era como um caça americano fazendo um círculo no céu acima de Pequim e depois jogando uma bomba em um prédio alto. Um homem com vestes brancas e barba longa olhou para Fan Xingjian com grande fúria, e as juntas de todo o seu corpo estalaram uma a uma. Suas vestes brancas foram rasgadas enquanto ele berrava furiosamente: "Homem do Império! Você matou nosso Rei da Areia em erupção e humilhou nossa cidade. Vou lutar com você até o amargo fim. Até o amargo fim."
Outro homem se levantou e gritou furiosamente. Eu não me importo com quem você é ou que habilidades incríveis você tem. Hoje, todos em nosso país da areia irão para uma batalha de vida ou morte contra você. Pessoal, não devemos deixar esse inimigo escapar. Eu, Kreba, vou matá-lo mesmo que tenha que renunciar à minha vida. Até o amargo fim. Até o amargo fim. Até o amargo fim. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 803. Descobertas consecutivas. A cidade inteira parecia estar queimando, e inúmeros gritos aos poucos se juntaram, como se quisessem sacudir montanhas e rios, assim como rasgar as nuvens e o céu. Uma onda de desejo ferveu, espalhando-se no céu acima de toda a cidade. Os membros da equipe de inteligência do Império estavam no mercado e, quando sentiram a aura fervorosa ao seu redor, suas expressões mudaram drasticamente. Ao redor deles, os muitos mercadores do país da areia pareciam ter se transformado em lobos. Mesmo os membros da equipe de inteligência podiam sentir inúmeros olhares penetrantes. Eles também eram do Império, então os olhares que os cercavam davam a impressão de que seriam mortos no momento seguinte. Isso é ruim. Fan Xingjian despertou um ninho de vespas. Mesmo que ele consiga escapar, ainda estaremos condenados. Os semblantes dos membros da equipe de inteligência do Império ficaram medonhos, e cada um deles pegou suas próprias armas, como se preparassem para a batalha a qualquer momento. O líder da equipe levantou a cabeça e olhou para o céu em Fan Xingjian, pensando, mesmo se você puder matar o Rei da Areia em erupção com um único ataque, você pode fugir de toda a perseguição do País da Areia. Pensando nas informações do Sandy Country, os muitos especialistas renomados do Sandy Country apareceram em sua mente, e sua expressão tornou-se cada vez mais sombria. O Sandy Country se estendia por todo o deserto oriental e tinha um legado de vários milhares de anos de civilização. O histórico dessa civilização não perderia muito em comparação com o Império. Além disso, o especialista mais forte nesta civilização, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, era considerado um especialista de primeira linha que já havia entrado no nível 5 do nível divino. No entanto, Fan Xingjian apenas lançou um olhar casual para as pessoas enfurecidas e depois voltou seu olhar para o quinto príncipe. O quinto príncipe, que estava cercado pela formação da espada de erradicação celestial e pressionado até o fundo, instantaneamente ficou pálido. Fan Xingjian olhou friamente para o quinto príncipe e disse, eu disse 5 segundos, mas logo serão 10 segundos. Você pensou em suas últimas palavras? O rosto do quinto príncipe se contraiu ferozmente. Seus olhos estavam cheios de pânico, arrependimento e terror. Velho fogo sagrado. Você se atreve a assistir enquanto eu morro. Então você pode esquecer de descobrir os segredos do caminho antigo do inferno. Fan Xingjian soltou um bufo frio. Então, com um único pensamento, a luz da espada sem fim desceu em direção ao quinto príncipe. Neste momento mais perigoso de sua vida, o quinto príncipe enviou todo o seu potencial para fora. Chamas negras cintilantes cobriram todo o seu corpo. Em meio a distorções espaciais extremas, o quinto príncipe deu um soco e se transformou em um espaço giratório que se esmagou. Foi outra erradicação dos 3 mundos, mas houve um novo avanço em seu controle das distorções espaciais. Todo o espaço continuou girando e distorcendo, derrubando todos os ataques diante dele. Ele rompeu a luz da espada sem fim e foi perfurando em direção a Fan Xingjian. Eu alcancei um avanço. Em meio à extrema fúria, terror e arrependimento, o quinto príncipe, que tinha as maiores artes de punho do mundo, finalmente alcançou outro avanço. A proeza da erradicação dos 3 mundos aumentou novamente, alcançando o método mais extremo de distorção espacial para aqueles abaixo do nível 5 do nível divino. Quase poderia torcer e destruir qualquer tipo de ondas de choque puras e ataques de energia térmica. Ele alcançou um avanço. O olhar de Fan Xingjian cintilou. Naturalmente, ele notou as mudanças do quinto príncipe instantaneamente. Com um movimento de seu dedo, a luz da espada nos arredores se torceu e se transformou em um estado de luz enquanto disparava. No momento seguinte,
Um fluxo de intenção de espada Elite Pursuit perfurou o punho do quinto príncipe, rasgando instantaneamente todo o seu braço direito. Uma enorme quantidade de sangue explodiu instantaneamente do quinto príncipe, que ainda não havia completado um físico conjurado. Com sangue fresco jorrando como uma fonte se transformando em uma chuva de sangue, o quinto príncipe pousou na tela de luz. Imediatamente depois, 10.000 feixes de luz de espada brilharam no céu, querendo destruir o quinto príncipe completamente. Não. Eu não quero morrer. Acabei de compreender um reino superior às primeiras artes. Ainda tenho o maior talento do mundo em artes manuais. Dado mais um mês, poderei lutar pelo nível 3 ou até 4 do nível divino. Como posso morrer? Como posso morrer? Impulsionado por uma intensa vontade de sobreviver, o quinto príncipe liberou o último pedaço de seu potencial de forma explosiva, e sua vontade marcial negra pareceu se transformar em um enorme rosto demoníaco, berrando descontroladamente no ar. Em seguida, o quinto príncipe, que estava com um dos braços quebrado, levantou-se. Seu braço esquerdo intacto deu um soco e todo o seu corpo explodiu em chamas ferozes naquele exato instante. Naquele momento, todas as partículas físicas em seu corpo começaram a queimar e liberar energia continuamente. Colocado sob grande pressão uma e outra vez, o quinto príncipe quase explorou seu potencial ao extremo. Ele estava até dando as boas-vindas a um segundo avanço ao queimar todas as partículas físicas de seu corpo, estimulando os poderes do mundo microscópico em seu corpo. Nesse momento, seus meios de distorção espacial começaram a se dirigir para o nível do mundo microscópico. Fang, Xing, Jian. Erradicação dos três mundos, reino da autodestruição. Quando esse soco foi desferido, foi como se a atmosfera estivesse fervendo e inflamada. O espírito, a vontade e o corpo do quinto príncipe estavam agora queimando. Todas as partículas físicas em seu corpo desencadearam um poder avassalador e crescente que até mesmo indícios de interação do mundo microscópico começaram a ser desencadeados. Esse soco atingiu um nível que o quinto príncipe nunca havia alcançado antes. Neste momento, estou o mais forte que posso. No entanto, quando ele entrou com força no reino microscópico, o quinto príncipe ficou repentinamente desesperado. Foi porque através dos sentidos de sua vontade marcial, ele podia sentir que as partículas físicas dentro de um alcance de 100.000 metros ao seu redor estavam fervendo. As incontáveis forças de espada de Fang Xingjian estavam se movendo no mundo microscópico. Se pudesse ser dito que a versão de Fang Xingjian que o quinto príncipe viu antes parecia do Gukyu Baian, então ver Fang Xingjian depois de entrar no mundo microscópico fez o quinto príncipe sentir como se estivesse vendo Frieza 2. Este pode ser um reino com o qual nunca poderei entrar em contato em toda a minha vida. Quando ele trouxe sentimentos infinitos de desespero e desferiu seu último ataque, o corpo do quinto príncipe foi instantaneamente engolfado pela luz da espada. Um breve momento depois, mais de 80% do corpo do quinto príncipe foi esmagado, mas ele ainda conseguiu sobreviver em meio a uma área de faíscas brancas. No alto do céu, uma silhueta humana formada puramente por chamas brancas apareceu para colocar um bloco diante do quinto príncipe. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, o especialista mais forte do país da areia que alcançou o nível 5 do nível divino, finalmente apareceu. Fang Xingjian, como você ousa fazer um movimento em meu território? Você realmente quer morrer tanto assim? Quase no mesmo instante em que o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado apareceu, toda a cidade explodiu em aplausos. Os muitos especialistas do país da areia mantinham uma admiração fanática e uma forte crença nesse líder espiritual de todo o deserto. Como a maior religião do deserto, quase 3/4 da população adoravam a Ordem do Fogo Sagrado. Além disso, bem quando o país estava sendo humilhado e um de seus heróis acabava de ser morto, seu especialista mais forte apareceu. Como líder da Ordem do Fogo Sagrado, o patriarca era conhecido por ser um deus que andava entre os humanos. Ele era visto como uma existência incomparável, e a maioria das pessoas pensava nele como meio humano e meio deus.
Foi também por isso que ele ainda ousou enfrentar Fan Xingjian depois que todas as pessoas na cidade testemunharam a cena do Rei da Areia em erupção sendo morto por um único ataque. Portanto, quando o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado chegou, toda a cidade começou a ferver. Senhor Patriarca, mate-o. Que-me este herege. Que-me este herege. Gritos fervorosos ressoaram nas nuvens, e toda a cidade era como um barril de água fervendo, fervendo intensamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 804. Grande mundo radiante olhando para a fervilhante capital do deserto, o quinto príncipe ficou atordoado por um momento, então sorriu. Ele olhou para Fan Xingjian no céu e pensou friamente, Fan Xingjian, mesmo que você tenha artes de espada incríveis que surpreendem o mundo inteiro, você já se tornou um inimigo de todo o Império. Agora, você se atreveria a fazer um inimigo de todo o Sanji Country também? Mesmo que você possa derrotar meu pai, é impossível para você me matar no território do País da Areia porque é o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, bem como a formação protetora da cidade que foi transmitida por vários séculos. As habilidades gerais do País da Areia eram mais fracas do que as do Império, mas a Ordem do Fogo Sagrado saqueou todo o deserto, escravizando numerosos cidadãos por incontáveis anos. Os recursos que acumularam ultrapassaram em muitos da família real Krieg. Neste momento, o quinto príncipe relaxou, sentindo-se grato por poder manter sua vida. Felizmente eu estava preparado e entrei em contato com a Ordem do Fogo Sagrado. Caso contrário, eu realmente estaria morto desta vez. Além disso, mesmo que ele queira continuar, é impossível para ele me matar quando houver a Ordem do Fogo Sagrado além da formação da capital. Simultaneamente, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado deu um passo à frente e uma miríade de chamas brancas subiu ao céu. A formação da capital foi completamente ativada pelo patriarca e chamas sem fim se estenderam da tela de luz. Essas chamas se juntaram no céu, formando a forma de uma cidade que estava pendurada de cabeça para baixo no céu. O escudo de luz protetor da capital parecia ter se tornado um espelho. Abaixo do espelho estava o tesouro mais valioso do deserto, a capital do País da Areia. Uma cidade de chamas pairava de cabeça para baixo sobre o espelho. Não parecia diferente da capital real e era como uma cópia refletida no espelho. A única diferença era que esse capitel invertido era inteiramente feito de chamas. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado usou todos os poderes da formação para impulsionar seu país divino, o grande mundo radiante. Chamas ilimitadas dançavam ao redor. Havia 49 tipos de fogo sagrado condensados em um com os 9 tipos de chamas divinas que o patriarca mantinha no altar principal. Eles se tornaram um poder que poderia dividir o mundo, criando e aniquilando mundos. Neste momento, o grande mundo radiante aproveitou o poder de toda a capital para aparecer no mundo físico. Era como um palácio celestial pendurado de cabeça para baixo no céu. A força fervilhante e a energia das chamas eram de uma quantidade chocante e provavelmente poderiam fornecer a eletricidade da cidade demoníaca por vários séculos. Com o aparecimento do grande mundo radiante, o povo da capital irrompeu em comoção, com muitas pessoas revelando expressões de admiração. Eles se ajoelharam e se prostraram, oferecendo toda a sua fé e crenças ao patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Semelhante à formação do Santuário da Lua Cheia, uma das razões pelas quais a Ordem do Fogo Sagrado iniciou uma religião foi unificar os pensamentos de todas as tribos no deserto, tornando mais fácil dominá-los. Outra razão foi porque seu fundador, o soberano celestial do Mar de Sangue, tinha um conjunto de métodos que lhes permitia reunir as correntes de informação dos humanos. O conjunto de métodos acumulou todos os pensamentos fragmentados de sua admiração e convicção e os usou como fonte de energia. Quando o grande mundo radiante apareceu, inúmeras pessoas rastejaram no chão, e toda a cidade em chamas do grande mundo radiante queimou ainda mais ferozmente. Era como se uma bacia de óleo tivesse sido derramada em um inferno furioso. Sentindo o sentimento transbordante de poder, os olhos do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado pareciam ainda mais confiantes.
A última vez que o patriarca lutou com Fan Xingjian, ele confiou apenas em seus próprios poderes. No entanto, desta vez, o patriarca tinha a capital do País da Areia e o altar principal da Ordem do Fogo Sagrado apoiando. Além disso, havia também a formação que existia há vários séculos, criada através dos esforços de várias gerações de líderes da Ordem do Fogo Sagrado, bem como os incontáveis tesouros celestiais e terrestres que foram saqueados em todo o deserto. Atualmente, o poder do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado tornou-se pelo menos 3 vezes mais forte do que quando conheceu Fan Xingjian anteriormente. Portanto, o patriarca estava cheio de confiança. Agora, com o altar principal da nossa Ordem do Fogo Sagrado aqui, é impossível para Fan Xingjian vencer contra mim. Os olhos do patriarca se estreitaram um pouco enquanto os pensamentos continuavam passando por sua mente. Então, devo aproveitar esta oportunidade para matá-lo. Em apenas 3 anos, a força de Fan Xingjian havia crescido até seu nível atual. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado sentiu que definitivamente havia algum segredo por trás disso. Apenas o pensamento de poder colocar as mãos neste segredo deixou o patriarca um pouco excitado. Além disso, o patriarca sentiu que o fato de Fan Xingjian ter tomado a iniciativa de perseguir e chegar ao quartel-general da Ordem do Fogo Sagrado era simplesmente uma oportunidade enviada pelo céu. Portanto, depois de dar um passo à frente, ele disse abertamente: Fan Xingjian, ajoelhe-se, renda-se e seja um escravo de nossa Ordem do Fogo Sagrado por um século. Se você fizer isso, posso perdoar sua vida. Enquanto ele falava, o grande mundo radiante veio pressionando, e violentas ondas de calor jorraram como se quisessem incinerar a cidade inteira. Inúmeras faíscas se transformaram em muitos enormes dragões ferventes e, em um piscar de olhos, envolveram a área em várias dezenas de quilômetros. O grande mundo radiante no céu e a formação da capital que estava abaixo pressionavam-se um contra o outro como os lábios de uma boca grande e invisível. Eles continuaram pressionando e esfregando contra a formação de espada de erradicação celestial, criando colisões com sons surpreendentemente altos no espaço vazio. Era como um porta-aviões de 10.000 toneladas batendo no chão uma e outra vez. Atualmente, o patriarca não tinha apenas um poder majestoso e insondável. Com as chamas inextinguíveis, o físico conjurado que havia sido passado dentro da Ordem do Fogo Sagrado em segredo, e o apoio da crença de 1000 anos da Ordem do Fogo Sagrado, ele também foi capaz de se regenerar infinitamente. Agora mesmo, estando no céu acima da capital, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado era como um imortal. Portanto, ele não tinha nada a temer. Neste instante, a aura avassaladora que ele exibiu ultrapassou em muito a da formação de minutos de dualidade do verdadeiro Lord Kingsan. No entanto, Fan Xingjian apenas lançou um olhar para o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, o quinto príncipe e toda a cidade. A área dentro de 100.000 metros ao redor deles estava cheia de pessoas com intenções malévolas. A cidade e todas as pessoas nela desejavam matar Fan Xingjian. O olhar do quinto príncipe parecia estar se regozijando com o infortúnio de Fan Xingjian, enquanto o olhar do patriarca estava cheio de confiança infinita de que a situação estava sob seu controle. Depois de lançar um olhar para as pessoas presentes, Fan Xingjian estendeu um único dedo gentilmente e um feixe de luz de espada se iluminou na ponta do dedo como sol nascente. No momento seguinte, uma miríade de luz de espada já estava varrendo em direção ao patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Diante da miríade de luz da espada, o físico conjurado do patriarca foi continuamente empurrado para trás, sacudido e espalhado em todas as direções. Era como uma chama extinta, sendo incessantemente enfraquecida pelos golpes da luz da espada. Porém, por mais que fosse atacado, as chamas voltariam a arder com mais força e se levantariam logo antes de serem apagadas, voltando ao seu estado inicial. É inútil, Fan Xingjian. O patriarca riu e então disse: minhas chamas inextinguíveis são verdadeiramente imortais. Não há como você ser capaz de me matar. Enquanto ele falava,
A sobrecarga do grande mundo radiante veio pressionando ferozmente e explosivamente. A cidade inteira de chamas foi derrubada com a pressão do Monte Tai. A aura feroz fez com que o semblante de todos na cidade mudasse drasticamente. Essa mudança ocorreu embora o grande mundo radiante não fosse direcionado a eles. Fan Xingjian, que era o verdadeiro enfrentando o ataque, parecia estar em choque. Atordoado, ele observou com uma expressão vazia enquanto o grande mundo radiante descia explosivamente. Fan Xingjian não mostrou nenhuma reação. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 805 Coração humano, já que você é tão teimoso, vou alejar suas artes de espada primeiro. Em meio às chamas no céu, a área dentro de um alcance de várias centenas de milhares de metros era cercada pelo grande mundo radiante. Então, quando o grande mundo radiante veio pressionando, camadas e camadas de fortes vendavais também vieram pressionando, fazendo com que o espaço se distorcesse e criasse camadas de ondulações. No ponto acima da cabeça de Fan Xingjian, essa pressão era extremamente imensa. Fan Xingjian pareceu também reagir de repente, desembainhando sua espada. Ele então cortou em direção ao grande mundo radiante no céu. No entanto, o impacto do grande mundo radiante parecia ser muito feroz. Os fluxos de luz da espada que Fan Xingjian disparou eram como se muitas velas fossem apagadas. Sob o olhar confiante do patriarca, Fan Xingjian foi completamente pressionado pela tela de luz acima da capital. Acima de sua cabeça havia uma cidade aparentemente interminável de chamas, enquanto sob seus pés havia a cortina de luz da formação que envolvia toda a cidade. Fan Xingjian e a formação da espada de erradicação celestial estavam sendo completamente pressionados de ambos os lados. Era como se o mundo inteiro tivesse se transformado em uma enorme mó, comprimindo Fan Xingjian completamente. Fluxos de chamas e luz se espalharam em direção a eles, tornando difícil para Fan Xingjian se mover como um inseto preso em âmbar. No momento, era verdade que o poder geral do grande mundo radiante da formação da capital superava o de Fan Xingjian e sua formação de espada de erradicação celestial. Se eles se encontrassem de frente, Fan Xingjian não seria mais páreo para o patriarca. Afinal, o patriarca agora possuía uma quantidade insondável de poder que veio do acúmulo de muitos anos de tesouros celestiais e terrestres da Ordem do Fogo Sagrado, saqueando o deserto e a fé de seus crentes. Mesmo o patriarca foi incapaz de liberar seu poder totalmente. Antes desse poder, até o céu entraria em colapso e o chão se despedaçaria. Mesmo que fosse Alexandre ou aqueles reis guardiões da igreja, eles podem esquecer de me derrotar aqui. Com absoluta confiança, o patriarca caminhou no espaço vazio, chegando lentamente diante de Fan Xingjian, que havia sido suprimido. Ele olhou para como Fan Xingjian continuou lutando, mas não conseguiu se mexer. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado balançou a cabeça e sorriu. Fan Xingjian, você sabia que parece um rato preso em uma ratoeira? É realmente uma visão feia. Seguindo a série de ações de Fan Xingjian, todas as pessoas na cidade aplaudiram. Queime-o até a morte. Que este herege se arrependa de hoje para sempre. Viva a Ordem do Fogo Sagrado. Enquanto as pessoas ao seu redor comemoravam, os semblantes dos membros da equipe de inteligência do Império afundaram. Entre eles, a jovem que acabara de ingressar não aguentou. Ela disse por meio de correntes de informação, líder da equipe: podemos pensar em uma maneira de salvar Fan Xingjian. O líder da equipe balançou a cabeça e suspirou. O que podemos fazer? Esta é a sede do Sandy Country. Contra o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Este é o poder de um especialista de nível divino de nível 5 e a razão pela qual o País da Areia pode enfrentar o Império. Para ele, não somos diferentes do pó. A única coisa que podemos fazer agora é abrir bem os olhos e observar cada momento da morte de Fan Xingjian, registrando as informações com clareza. Esta é a única coisa que podemos fazer. Todos baixaram a cabeça, impotentes. Embora eles sentissem que era uma pena ver Fan Xingjian cair aqui, eles sabiam que o que o líder de sua equipe disse estava certo. No momento, tudo o que podiam fazer era registrar essas informações.
O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado olhou para Fan Xingjian e continuou a dizer: por que você ainda vai lutar? Luta. Fan Xingjian, que foi preso pelo grande mundo radiante no céu e pelo escudo da formação que estava no chão, de repente olhou para o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. Sua expressão era extremamente fria, como se não fosse ele quem estava sendo reprimido. Só estou curioso. Você realmente está tendo a ilusão de que me reprimiu? Ilusão? A expressão do patriarca era de espanto. Então sua visão começou a ficar turva. A pessoa diante dele sendo reprimida não era Fan Xingjian. Em vez disso, foi o quinto príncipe que foi esmagado pelas duas enormes forças. No momento, ele havia se transformado em muitos pontos de luz e ficou com apenas o último pedaço de imagem fantasma que estava prestes a se dissipar. No estado fantasma, o quinto príncipe estava cheio de fúria, desespero e arrependimento. Ele olhou ferozmente para o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, como se perguntasse por que o patriarca o estava matando. No entanto, o quinto príncipe ainda acabou sendo esmagado em pontos de luz e completamente dissipado no ar. Este príncipe da família real Krieg, que possuía o maior talento artístico do mundo e era um especialista que guardava incontáveis segredos, acabou morrendo. Quando o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado viu esta cena, ele ficou furioso. O que você fez? O que eu fiz? Uma voz suave soou próxima aos ouvidos do patriarca. Tem certeza de que não foi você quem fez alguma coisa? O patriarca virou a cabeça para dar uma olhada. Sem saber, Fan Xingjian se inclinou ao lado dele. O patriarca soltou um berro furioso e desferiu um soco. Quando fluxos de meteoros e chamas explodiram, a figura de Fan Xingjian se dissipou instantaneamente. Ilusões. Eles são todos ilusões. Ilusões. Na capital, Fan Xingjian, que usava túnicas brancas e cavalgava um camelo, levantou a cabeça e encontrou o olhar do patriarca. Tem certeza? HMPH. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado ergueu ambas as mãos. O grande mundo radiante tremeu ferozmente e inúmeras chamas se reuniram. Então, quando correntes de chamas formaram um vórtice, um enorme ovo preto pousou lentamente no centro do vórtice flamejante. Com apenas um olhar, alguém seria capaz de sentir o quão aterrorizante uma proeza destrutiva estava contida nele. Esta era a arte marcial da Ordem do Fogo Sagrado que havia sido transmitida em segredo, o ovo da criação do mundo. Simulou a aparência de como eram as coisas antes da separação do céu e da terra e da formação do mundo. O ovo da criação do mundo era uma arte marcial definitiva que condensava poder de fogo sem fim. Na capital, muitos praticantes de artes marciais, comerciantes, escravos e atendentes levantaram a cabeça. Todos eles tinham o rosto de Fan Xingjian e disseram em sua voz: tem certeza de que sou eu desta vez? O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado arregalou os olhos abruptamente e enviou uma vontade marcial jorrando descontroladamente. No entanto, ele foi incapaz de sentir uma única mudança nos incontáveis Fan Xingjians antes dele. Mais e mais pessoas na capital levantaram a cabeça. Todos eles eram Fan Xingjian. Nesse momento, era como se todos em toda a cidade tivessem assumido a aparência de Fan Xingjian. Eles olharam para o patriarca e revelaram um sorriso, causando um arrepio na espinha do patriarca. Então todos os Fan Xingjians disseram em uníssono: você realmente vai me matar. A mão do patriarca tremeu, e o ovo da criação do mundo no céu agora parecia tão pesado quanto o Monte Tai. No entanto, não caiu. Desde o primeiro momento que Fan Xingjian lançou uma miríade de luz de espada em direção ao patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, seu físico conjurado já havia seguido as infinitas luzes de espada e se transformou em inúmeros raios de luz. Então Fan Xingjian enviou sua vontade marcial para que enchesse o mundo. Até mesmo seu corpo parecia ser formado por inúmeros fótons que estavam espalhados no espaço dentro de um alcance de 100.000 metros. Ele parecia ter se tornado ondas, mas também parecia ter se tornado partículas. Este era um estado superior em comparação com a forma de luz que ela poderia assumir com a técnica de espada Liu Tipo Switch anteriormente.
No momento em que entrou nesse estado, ele imediatamente sentiu que o mundo era diferente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.